Olá para todos. Fazer voto com Deus é bíblico? É correto fazer voto? O voto existe no Novo Testamento? Se você não fez um voto, talvez conheça alguém que já tenha feito, ou frequenta uma igreja que faz. De modo geral, o voto nas igrejas é algo comum. Não vou dizer em todas, né? Mas em uma grande parte é algo comum. O voto que as igrejas motivam as pessoas a fazerem, será se tem a intenção de arrecadar dinheiro? Na verdade, o voto em muitas igrejas não é explicado o significado disso, ou é mal explicado. Não é explicado por completo, deixando a impressão de ser uma barganha com Deus, uma moeda de troca. É essa a imagem que a maioria das igrejas passam acerca do voto. Há cerca de 20 anos atrás, mais ou menos, na minha inocência espiritual, eu frequentei por um tempo uma certa igreja pentecostal muito abençoada. Não vou dizer o nome, mas não vou falar mal dela porque nós já fomos abençoados nessa igreja. Como eu já disse em vários vídeos aí atrás, que toda igreja tem seu defeito, né? Se você for frequentar uma igreja que não tenha defeito, então você não vai frequentar igreja nenhuma. E então lá, nesta igreja, eles davam o envelope do voto para as pessoas trazerem na próxima semana, como se a bênção seria dada por Deus naquela semana. Uma vez deram um envelope para as pessoas colocarem uma moeda de R$ 1 dentro, para entregarem na hora. E ele disse que aquilo era o voto rápido. Veja bem, voto rápido. Mas na verdade, de voto rápido não tinha nada. Aquilo foi apenas um método que ele arrumou para tirar as moedinhas dos inocentes espirituais, e o qual eu era um deles. O voto só deve ser pago após a pessoa alcançar o que pediu a Deus. Se você fez o voto em dinheiro, ele será dado como forma de gratidão pela bênção alcançada após recebê-la, e não como pagamento pela bênção, e muito menos pagamento adiantado, como estão fazendo por aí, ou pagamento com data marcada. Você pega o envelope e na data marcada você vai levar lá. Isso não é voto, não tem nada a ver com voto. O que alcançamos de Deus é pela fé e não comprado. Muitas igrejas não ensinam o verdadeiro significado do voto, pois a intenção deles é pegar dinheiro das pessoas. Por isso eles passam a ideia de que quanto mais você dar, maior será o milagre. Vamos ver alguns exemplos. No Velho Testamento cita muitos, mas eu vou citar uns dois pelo menos. O mais conhecido de todos, Gênesis 28, do 20 ao 22, onde diz sobre o voto de Jacó. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Esse foi o voto de gratidão. Ele daria o dízimo como gratidão. A imagem do voto que as igrejas transmitem nada mais é que uma barganha com Deus. No Antigo Testamento vemos vários exemplos de votos. Além de Jacó, que já citei, tem também o voto de Ana, 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de sua serva,
e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ana demonstrou sua dedicação ao Senhor pela sua disposição de dedicar seu filho à obra do Senhor. Veja que o propósito do voto dela foi entregar seu filho ao Senhor, a Deus. Foi um propósito divino, um propósito voltado a Deus e a sua obra, e não a interesses pessoais para benefício próprio, onde Deus não tem nenhuma participação. É o que acontece por aí. Existia o voto também de Nazireu, citado também em Números, capítulo 6. Esse voto tinha propósitos específicos para a obra de Deus. Era um voto voluntário voltado para a obra de Deus. O Espírito Santo capacitava uma pessoa para finalidades específicas e não para benefício próprio da pessoa. Vemos o caso de Sansão, que foi nazireu com propósitos divinos. Podemos ver que o voto tinha sempre propósitos voltados a Deus e a sua obra, e não para benefícios próprios. Barganha com Deus como fazem por aí. No Velho Testamento, isso não era mandamento ou ordenança. Era algo voluntário e muito menos sobre pressão, como fazem hoje, tentando convencer as pessoas a fazerem isto. No Novo Testamento não existe menção clara acerca de votos. Mas, para encerrar, não podemos desprezar as pessoas que fazem votos, alegando que isso não adianta nada nos dias de hoje. Deus opera pela fé. Tudo que for feito pela fé será atendido por Deus. Existem muitas pessoas que já foram abençoadas através dos votos que fizeram. Se eu pedir para as pessoas dar testemunho aí embaixo no campo de comentário das bênçãos que receberam através de votos, eu tenho certeza que vai encher de testemunhos. Se alguém quiser também, que fique à vontade. Mas deixo alguns conselhos. A pessoa não poderá deixar ser enganada por pastores e pregadores manipuladores, tentando convencê-las a fazer voto a qualquer custo, quase forçando a pegarem envelopes. E muitos deles até estipulam valores. Não aceite voto com data de entrega, como muitos fazem por aí, como eu acabei de citar, Voto com data marcada. O voto será entregue quando você receber a bênção que pediu a Deus. Deus não faz nada com data marcada, e muito menos data marcada por homens. E também não aceite valores estipulados por eles. A maioria desses que forçam as pessoas a pegarem envelopes de votos tem a intenção de arrecadarem dinheiro, e não a intenção que você faça voto para ser abençoado. A maioria desses tem uma segunda intenção por trás disso. A gente sabe disso. Tenha em mente que aquilo que você recebe de Deus é pela fé, e não barganha com Deus. Então temos que entender o que é voto e como fazê-lo. Então é isso aí então. A intenção não é ofender igreja nenhuma, nem ao menos citei o nome de igreja, porque eu acho chato isso. Mas é ajudar as pessoas a compreender a verdade e não ser manipuladas e enganadas, como a gente no passado não entendia e também fomos enganados por manipuladores. Mas com o tempo descobrimos a verdade e sabemos que fomos enganados. Então tem muitas pessoas que acabam sendo manipuladas e não sabem e acabam descobrindo a verdade. Então nós temos o dever, de ensinar as pessoas, não eu, mas como muitos também por aí, graças a Deus, que tem bastante, que fazem isso. Então é isso aí então. Obrigado a todos e até o próximo.